Olá, meu nome é Josivaldo, tenho 67 anos. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2003. Eu sou um homem solteiro, sempre fui. Sempre trabalhei em roças. Mas apesar de eu sempre ter trabalhado em áreas rurais, o que vou relatar aqui não aconteceu exatamente em uma roça ou em uma fazenda. Naquele tempo, eu trabalhava em uma fazenda perto de uma cidade bem pequena, com cerca de 5.000 habitantes. Na verdade, não era bem uma cidade, e sim um município. Eu estava morando em um casebre cedido pelo dono da fazenda, mas quando me mudei para lá, era algo provisório, até eu arrumar outra casinha melhor para morar. Eu estava dando preferência na cidade, pois a fazenda realmente ficava bem perto daquela cidadezinha, coisa de 4, 5 quilômetros. E eu poderia ir e voltar todos os dias em minha bicicleta. Em um certo dia, aconteceu algo de Deus. Eu achei uma casa muito boa para alugar. Era uma casa que para aquela época era realmente muito boa. Era grande, com 3 quartos, um com suíte e um banheiro social. Havia 2 garagens e um grande quintal no fundo. Mas o detalhe era que o quintal estava por um mato e não poderia ser usado. Outro detalhe é que esse quintal dava acesso à mata que iria para a área rural que ficava atrás daquela casa. Por esse motivo, era uma casa que ficava em uma rua muito deserta, desgarrada de todas as casas daquela cidadezinha. E foi por esse motivo que eu acreditei que o aluguel daquela casa estava tão barato. Estava cerca de 40% abaixo do valor que valia. Mas eu não me importava com isso. Eu até gostava de ficar mais isolado. E naquela época não havia tanta bandidagem como há hoje. Ainda mais em lugares pacatos como aquele. Eu iria morar em um lugar bacana, por um preço muito camarada. Era o que eu estava procurando. Não demorou muito, fechei negócio com o proprietário da casa e me mudei. Era uma casa que realmente ficava afastada das outras. E quando eu queria ver um movimento na rua, ou até mesmo conversar com alguém, eu tinha que sair e subir para o centro. O tempo foi passando e tudo corria normalmente. Eu ia mais na casa para dormir, passava o dia todo na fazenda trabalhando. Em uma certa noite, aconteceu uma coisa bem estranha. Eu acordei com uns rosnados de cachorro bem baixinhos. Eu levantei para ir ver do que se tratava e percebi que havia 3 cachorros naquele meu quintal inacessível, pois era por um mato. Mas o mais estranho é que parecia que eles estavam ali se escondendo de alguma coisa. Eles ficavam rosnando e olhando para o lado onde o quintal dava acesso à mata, que iria para as fazendas daquele lado. Eu logo comecei a gritar com os cachorros, e eles saíram correndo de medo de mim. Naquela noite eu pude voltar a dormir tranquilamente, após expulsar os pobres animais. O tempo continuou passando, até que chegou uma noite
que iria acontecer algo que realmente iria me atormentar pelo resto da vida. Eu estava dormindo como todas as noites. Em um certo ponto da madrugada, comecei a escutar alguma coisa no quintal. Parecia alguma coisa andando, fazendo barulho no mato. Levantei achando que novamente seria aqueles cachorros. Mas quando cheguei lá, me deparo com a pior coisa que eu poderia ver na minha vida. Realmente se tratava de um cachorro, mas não era um cachorro qualquer. Aquela coisa havia cerca de 2 metros de altura e andava em 2 patas, como se fosse um ser humano. Eu me assustei e fiz barulho na escada que eu estava subindo para poder olhar aquela criatura. E aquela coisa começou a querer entrar na casa. Eu comecei a gritar, mas a minha casa era tão afastada que ninguém me ouvia. Ou se ouviu, ninguém se atreveu a ir lá me ajudar naquele momento. Quando eu estava me preparando para sair pela porta da frente e subir a rua correndo em direção ao centro, eu escuto um estrondo na cozinha. Aquela coisa havia conseguido entrar. Quando cheguei até o corredor que dava para ver a cozinha, eu pude ver melhor aquela coisa. Realmente era uma besta enorme, que não poderia ser desse mundo. Ali eu pensei que seria a noite da minha morte. Imaginei que não daria tempo de correr daquela coisa. Mas a única coisa que eu poderia fazer era tentar. Comecei a correr em direção à porta da sala. E quando destranquei a porta, um vizinho estava acabando de chegar com uma espingarda. Sem nem me perguntar o que estava acontecendo, ele só me perguntou onde a criatura estava. E eu logo disse: está na cozinha. Ele correu para lá e eu só escutei os disparos. Ele deu 2 tiros naquela coisa, e quando aquilo levou os 2 tiros, eu escutei aquela coisa saindo pelo quintal em disparado e sumiu pelas matas. Naquele mesmo momento, o meu vizinho já falou: venha comigo, fique na minha casa hoje. Começamos a subir a rua em total alerta. Quando chegamos na casa dele, ele me explicou que acordou com os barulhos e que foi lá com a espingarda, pois já sabia o que provavelmente estava invadindo a minha casa. Disse ainda que esse era o real motivo daquele aluguel estar tão barato, pois já corria um boato naquela região que o lobisomem estava por ali, e aquela casa seria um alvo muito fácil. No outro dia, eu devolvi a casa ao dono e voltei ao casebre até arrumar outra casa no centro da cidade. Mas eu fiquei pensando, eu dormi várias noites naquele casebre que realmente ficava dentro de uma fazenda em uma zona rural, e nunca apareceu nada nos dias que eu fiquei lá. Agora uma casa que, apesar de ser afastada, estava dentro de uma cidade. Aquela besta resolve aparecer. É realmente sorte e azar da vida. Mas graças a Deus, um tempo depois arrumei outra casa no centro, um pouco mais cara, mas pelo menos eu não teria mais esse perigo novamente.
e nunca mais voltei até aquela casa que ficava afastada. Boa noite.